Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos do canal Raiz. Hoje iremos decifrar mais um enigma de uma tumba descoberta no Panamá. Isso mesmo, no Panamá. Com mais de 1000 anos, ela estava cheia de peças de ouro. A minha intenção de fazer esses vídeos é mostrar, meus nobres e queridos irmãos, que a Terra não para de arrotar seus segredos. Eu não sei os motivos, talvez o avanço da tecnologia, ou como alguns cristãos acreditam que esse é o início das dores, e seria nesse caso um cumprimento das profecias, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Enfim, acredite você numa coisa ou na outra, é fato que regiões remotas, que se achava que nunca algum humano pisou por ali, não só está sendo descoberto que humanos pisaram, como criaram civilizações em determinadas áreas, até então tidas como inóspitas ou inabitáveis. Isso demonstra, meus nobres e queridos irmãos, que a história que nós conhecemos foi manipulada. No mínimo, para ser bem bonzinho com o sistema, ela foi manipulada. E sinceramente, meus nobres, o problema é que chegamos a uma alienação, um nível de alienação tão grande, que para muitas pessoas, mesmo que essas verdades apareçam, parece não representar absolutamente nada. Você que está aqui, eu sei que é diferente. Portanto, não percamos mais tempo. Então pega agora mesmo o girimum com leite e carne assada e vamos iniciar o nosso quadro. A dica de hoje veio do nosso querido irmão Filmes Históricos. E ela fala sobre essa tumba de 1000 anos. Um abraço forte para o nosso querido irmão. E seguimos para a matéria de 21/2/2026. Seu título é o seguinte: Tumba de 1000 anos cheia de peças de ouro é descoberta no Panamá. Uma tumba de 1000 anos cheia de ouro foi descoberta no Museu Parque Arqueológico Elcano, no Panamá. Acredita-se que ela, chamada de Tumba 3 pelos arqueólogos, tenha pertencido à realeza Cocle, povo indígena que habitou a região antes da chegada dos exploradores espanhóis na região em 1501. O Ministério da Cultura do Panamá declarou que a descoberta é um acontecimento de grande relevância para a arqueologia panamenha e para o estudo da sociedade pré-hispânica do Istmo Centro-Americano. Estamos focados em levar adiante o Museu de Elcano como um centro de investigação e educação para todos os panamenhos e visitantes interessados em nossas origens e nossa história, declarou assim Maria Eugênia Herrera, ministra da Cultura do Panamá. A tumba 3 foi identificada em 2009, quando uma alta concentração de materiais cerâmicos e fragmentos metálicos foi detectado no sítio arqueológico de Elcano. A escavação, que só foi realizada em 2026, relevou uma complexa estrutura composta por oferendas e um enterro múltiplo no qual havia uma pessoa central acompanhada de outros indivíduos. Aqui nós temos algumas imagens disso. Veja comigo. Enquanto nós vemos, vamos falando. Segundo o Eco TV Panamá, o indivíduo central foi encontrado estendido dentro da tumba e rodeado por vários objetos que reforçam o alto status dele dentro da hierarquia sociopolítica de sua comunidade. Entre os objetos, havia ornamentos metálicos e peças de ouro como peitorais, protetores de orelha e braceletes, bem como cerâmicas elaboradas e algumas delas contendo uma iconografia associada à tradição artística local. Localizada na província de Cocle, o sítio arqueológico de Elcano guarda vários segredos da época. Em 2024, outra tumba, desta vez de 750 d.C., já havia sido encontrada nesse local. Acredita-se que esta tenha pertencido a um membro da alta sociedade Cocle. A tumba 3 fornecerá aos pesquisadores dados fundamentais para reavaliar as relações e a dinâmica história regional durante o período do maior desenvolvimento sociopolítico do local. A tumba 3 enriquecerá o conteúdo educativo e permitirá uma atualização às narrativas sobre o passado pré-hispânico, incorporando novos dados e perspectivas interpretativas, afirmou assim o Ministério da Cultura do Panamá em um comunicado. Para as comunidades atuais da região, estas descobertas contribuem para fortalecer a identidade cultural e o reconhecimento de um passado ancestral, trabalhando detalhadamente com delicadeza e técnica, tanto na ourivesária quanto na cerâmica. Aqui encerra a matéria da grande mídia. O que eu acho mais interessante sobre essas matérias da grande mídia
é o fato deles deixarem a parte mais interessante da história de fora. O raciocínio de por que civilizações como essa simplesmente desapareceram, apesar de ser tão ricas, né? Você vê que eles levaram para a tumba muito ouro, muitas peças de ouro, muitos tesouros. Então podemos dizer que o problema da sua decadência não foi falta de grana, não foi falta de pertences. O que leva uma sociedade como essas, que se desenvolveram muito já em uma época primitiva, mas mesmo assim desapareceram. O que leva isso a acontecer, meus nobres e queridos irmãos? Sinceramente, na minha opinião, tem a ver com práticas malignas. O apego dessas pessoas aos seus tesouros, querendo levar inclusive para a cova, prova que eles eram altamente materialistas e muitas vezes agradavam certas entidades com sacrifícios. E isso nunca agradou ao Pai. Então, para mim, isso serve como um recado direto do passado para os tempos atuais. Não importa o quanto de riqueza você consiga juntar. Não importa que seja ouro, pedras preciosas ou nada do tipo. Não interessa nem mesmo o tamanho da sua civilização, tampouco a expansão do seu território. Se não houver a verdadeira justiça, se as pessoas não estiverem, de fato, apegadas a Deus, esses impérios tendem a sucumbir. Para mim, o recado que fica é esse. O paganismo, meus irmãos, as práticas e homenagens aos deuses estranhos, que para mim são demônios, leva consequentemente à autodestruição. Uma sociedade que acaba se perdendo, perde a noção completamente do que é certo e o que é errado. E isso, sinceramente, é o que mais me preocupa. Por isso é que eu trago esses temas para vocês, para que nós observamos como esses povos eram grandiosos e talvez até alguns deles tinham conhecimentos de grandes tecnologias. É o que a própria história tem nos mostrado. Mas nem isso serviu para dar continuidade às suas gerações. Todos eles, em um determinado momento, foram simplesmente extintos. E hoje a própria história deles, para muitos, nem sequer existiu. É preciso achados como esse para provar, sim, eles existiram, eles viveram ali, devido à sua própria história ter caído em tamanho conhecimento, inclusive de outras gerações posteriores. É como simplesmente os caras desapareceram e ninguém quis mais falar sobre isso durante várias gerações. Eu não sei se é a minha mente fantasiosa, mas sinceramente a mim me deixa muito intrigado. O que você pensa, meu nobre e querido irmão? O que aconteceu com tantas gerações, com tantos povos poderosos, muito ricos, para que eles desaparecessem completamente da história? Poderia ter sido uma praga? Uma treta muito grande? Mas se fosse treta, aqueles que os venceram teriam levado os tesouros. O que é que acontece com essas civilizações que simplesmente desapareceram e se enterraram com seus tesouros? Deixa aí nos comentários, porque esse vídeo acaba aqui e eu espero que você tenha gostado. Lembre-se que o seu comentário, a sua dica, principalmente se ela tiver muitos likes aí nos comentários, ela pode ser o tema do nosso próximo vídeo, como vários aqui já foram. É nossa união que faz o canal ser como é. Então, capricha no comentário, fala das suas experiências e principalmente de casos que acontecem no nosso Brasil, mas ficam conhecidos mais apenas regionalmente. Esses, sinceramente, têm me provado que são os mais interessantes. Aqueles que a mídia nacional não quis falar, embora tiveram grandes repercussões em seus locais. Para mim, isso é, na verdade, uma tentativa deles mesmos tentarem omitir as coisas. Cada vez fica mais claro isso para mim. Mas enfim, você que mora em regiões mais afastadas, em regiões conhecidas por lendas, manda essa lenda para cá. Ela pode virar um vídeo aqui no nosso canal. Enfim, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês mais uma vez. Que Deus abençoe cada um. E não esquece, se você está vendo esse vídeo em outro horário, em outro dia qualquer, lembre-se que eles são postados vídeos novos às 15 para meia-noite, quase todos os dias. Dê uma passadinha aqui. Quase todo dia, ou dia sim, dia não, tem vídeo novo no nosso canal esperando por você. Principalmente o nosso quadro da Hora da Meia-Noite. Por isso nós escolhemos esse horário. Então é isso, meus nobres. Fiquem com Deus, um abraço e bons sonos. Sempre encarando o sobrenatural.